Obrigado. Então eu vou desenhar aqui procurar, né? Desenhar a mesma região, tá? Tá aqui o A, tá aqui o gráfico, tá aqui o A, digamos, tá aqui o B, e ó, mesma regiãozinha aqui, vou tentar desenhar a mesma, tá? Faz de conta que é a mesma, tá aqui, pronto, minha região, mais ou menos por aqui, tá? Tá aqui. O F. Então você tem a região limitada. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui e vou pegar essa partição aqui, ó. O A vai ser o x0. O A vai ser o x0. Aí eu vou ter o x1, digamos, bem aqui. Vou ter o x2 aqui. Vou ter o x3 mais para cá, vou ter o x4 e vou ter o x5. Numa partição, não necessariamente todos os subintervalos têm o mesmo comprimento. Quando isso acontece, você diz que a partição é uma partição uniforme. Que é uma partição uniforme, é uma partição na qual todos os subintervalos têm o mesmo comprimento, isto é, o ΔX1 é igual ao ΔX2, que é o ΔXn, tá bom? Agora eu venho aqui e vou fazer o seguinte, que vou marcar os coeficientes. Eu estou pegando a partição com n igual a 5. Eu estou pegando uma partição bem particular, com n igual a 5. Tá? E agora eu venho aqui e vou marcar os coeficientes. Vou marcar aqui, digamos que o C1 está bem aqui. Então quem é essa altura aqui? Quem é? É o F do C1. Vou marcar o C2 bem aqui. Quem é essa altura? F de C2. Digamos que o C3 está bem aqui. Quem é essa altura? É o F do C3. Tá? Venho aqui, pegar o C4 aqui. Quem é essa altura? F de C4. E digamos o C5 está aqui. Quem é essa altura? F de C5. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou montar a soma de rima. Para essa configuração aqui, a soma de rima, quem é? A soma de rima, né? Para essa daqui, a soma sobre P de F de CI ΔXi, quem é? É o F de C1 ΔX1 mais o F de C2 ΔX2 mais o F de C3 ΔX3 mais o F de C4 ΔX4 mais o F de C5 ΔX5 ΔX4. Obrigado. É isso mesmo. Tá? Agora veja o seguinte, quem é F de C1 ΔX1? É a área de um retângulo. Que retângulo? O retângulo cuja base mede ΔX1 e cuja altura é o F de C1, ou seja, é a área desse retângulo aqui. O F de C2 ΔX2 é a área de um retângulo cuja base é o ΔX2, que é o x2 menos x1, e cuja altura é o F de C2, ou seja, é a área desse retângulo aqui. O F de C3 ΔX3 é a área do retângulo cuja base é o ΔX3, que é o x3 menos x2, e cuja altura é o F de C3. Então é a área desse retângulo aqui.
O f de C4 vezes o ΔX4 é a área desse retângulo aqui, ó. Tá? E o f de C5 vezes ΔX5 é a área desse retângulo aqui. Então você tem esses retângulos aí. Olha, e observe o seguinte, aqui, só aqui, você já vê o seguinte, a união desses retângulos, você chama esse primeiro retângulo de R1, esse segundo retângulo de R2, esse terceiro retângulo de R3, esse terceiro retângulo de R4 e o quinto retângulo de R5, o valor de N é a quantidade de retângulos, certo? Não importa qual seja o N, o valor de N vai ser a quantidade de retângulos. A união desses retângulos, só aqui, ó, se você pega a união desses retângulos, não é a região ômega, mas já lembra a região ômega. N muito grande não. Não é só N muito grande não, que vai fazer ou coisa não. É a norma da partição ser pequena. Porque se a norma da partição é pequena em relação ao comprimento do intervalo, isso significa que eu tenho muitos retângulos, o N é grande, e além disso, todos os retângulos são pequenos. Porque eu posso ter N grande e nem todos os retângulos serem pequenos. É a norma de P ser próxima de zero, a norma de P próxima de zero, implicará o quê? Implicará que eu tenho muitos retângulos, o N é grande, e além disso, todos os retângulos são muito finos. Todos os retângulos são muito pequenos? Não, todos os retângulos são finos. São finos. Os intervalos são pequenos, aí os retângulos são finos. Ou seja, eu posso chegar e dizer, se a norma de P está próxima de zero, a região ômega se parece muito com a união dos retângulos. Então, se eu chego e chamo de ômega P, ó, e chamo de ômega P, vou chamar de ômega P, a união sobre P, tá certo? Dos retângulos RIs, tá? A partição tem N elementos. Se a partição tem N mais 1, N retângulos, ou seja, a partição vai do x0 até o xn, eu tenho N retângulos. Então, essa união de retângulos, quanto mais fina for a partição, mais parecidos serão a região ômega e a união desses retângulos. Mais parecidas, né? Feminino. Mais parecidas serão a região ômega e a união desses retângulos. Ou seja, isso aqui é muito parecido com P e tem um entendimento, isso aqui não é uma definição, mas espero que você tenha um entendimento intuitivo, isso aqui é intuição, tá? Ou seja, se a isso aqui é muito parecido com ômega se o quê? Se a norma da partição é um número quê? Próximo de zero. Só que essa soma de rima, a soma de rima, quando você pega essa soma de rima aqui, cadê? Onde é que está a soma de rima? Nesse caso aqui, quem é a soma de rima? A soma de rima é a área de ômega P. Tá? A área de ômega P é a soma de rima. Então, eu sou levado a fazer o seguinte, a definir o quê? A área de ômega como sendo o quê? Como sendo o limite da área de ômega P quando a norma de P tende a zero. Isso é definição, tá certo? Mas vamos com calma, tá? Eu preciso saber que esse limite existe.
Eu preciso, o limite da área de ômega P, que é o limite da soma de rima. Eu preciso saber até o que é o limite da soma de rima. Coisa que eu não tenho. Eu tenho intuitivamente, tá certo? Então, pelo fato de que, né, a intuição me diz que quanto mais fina a partição, mais parecidas são a união dos retângulos e a região ômega, então eu vou ser levado a definir a área de ômega, porque definir, eu não tenho a área de ômega. Vocês sabem calcular a área para quê? Para triângulo, retângulo, e na verdade tudo vem da área do retângulo, tá? A definição da área do retângulo implica a definição da área do triângulo, do trapézio, tá? Do quadrado, até do círculo, que é nesse princípio. A área do círculo é baseada nesse princípio. Você vai aproximando o círculo por polígonos para os quais você sabe calcular a área. Aí passa um limite, só que lá é uniforme. É o método de exaustão. É exatamente isso aqui. Então, antes de chegar nisso aqui, vocês já viram o significado da soma de rima. O significado da soma de rima é a área da união desses retângulos. Então, tenham isso em mente. E aí vem a seguinte definição. Tá? Tá? Definição. Tá? Sejam A e B reais com A menor do que B. Mas agora não esqueça disso aí não, viu? Do significado geométrico da soma de rima nesse contexto, em que a função f é contínua, maior ou igual a zero, tem essa região ômega, isso vai ser resgatado mais à frente. Seja um A, por enquanto é para dar um significado à soma de rima. Sejam A e B reais, com A menor do que B, e é L real, e F uma função definida no intervalo fechado a B. Tá? Nós dizemos que L é limite da soma de rima que é essa soma aqui, né? Soma sobre P, F de CI, delta XI. E ó, para eu ter uma soma de rima desse tipo, eu preciso ter o quê? Eu já tenho a função F definida em AB. Então, cada soma de rima é uma soma de rima da função F sobre uma partição P do intervalo fechado a B com coeficiente C1, Cn. Então, essa soma ela depende de P e dos coeficientes de P. Ela depende. Cada soma de rima dessa depende de quê? Quando eu escrevo isso depende da partição que eu estou pegando P de AB e dos coeficientes. Então você diz que L é limite dessa soma de rima com norma de P tendendo a zero
0, quando, dado epsilon maior do que 0, quando, dado epsilon maior do que 0, e é preciso essas vírgulas, existe delta maior do que 0, existe delta maior do que 0, tá o quê? Norma de P, e aqui é P partição de AB, tá? Tá o quê? P igual a x0, vou botar completo, x1, xn, partição de AB, de P partição de AB. Norma de P menor do que delta, e C1, C2, Cn, coeficientes de P. Isso tudo aqui é suficiente para que a soma de rima F disso aí sobre P delta xi, quer dizer, essa soma de rima menos L seja menor do que epsilon. Essa é a definição. Tá? Isso está dizendo o quê? Está dizendo que a norma de P tendendo a 0, isso aqui está tão próximo de L quanto eu queira ou é igual a L. Tá? Essa é a definição. Tá? Sejam A e B reais, A menor do que B, L real e F uma função definida a B. Nós dizemos que L é limite dessa soma de rima com P, com norma de P tendendo a 0, P é partição. Quando eu escrevo isso aqui, P é partição. Com norma de P tendendo a 0, quando para cada epsilon maior do que 0 existe delta maior do que 0, tá o quê? Se norma de P é menor do que delta, isso aqui é menor do que epsilon, independente da escolha dos coeficientes. Tá certo? E aí, tem vários resultados aqui que eu não vou demonstrar. Vocês têm que saber a definição. E eu vou colocar os resultados decorrentes, tá? Decorrentes dessa definição. Vou provar nada, tá? Isso eu deixo para os cursos de análise. Vocês vão ver. O importante é ter o entendimento. Primeira proposição. Tá certo? Primeira proposição é a seguinte: sejam A e B reais, com A menor do que B, L1, L2, dois números reais, e F, uma função, tá? Uma função definida no intervalo fechado AB. Fechado AB. Tá? Se L1 e L2 são limites da soma de rima, né? Com norma de P tendendo a 0. Então, L1 é igual a L2. Ou seja, o limite da soma de rima ele é único, só tem um, tá? Uma soma de rima não pode ter dois limites
distintos. Então, a primeira coisa. Tá? Pronto.